Hoje nós vamos falar sobre economias e negócios. O termo economia vem do latim oenomia, que é a parte de administrar bem uma casa, um estabelecimento público ou particular. No grego, o termo economia quer dizer oikos, que quer dizer casa, e nomos, costume ou lei. A economia também pode ser definida como a ciência que trata dos fundamentos relativos à produção, distribuição, acumulação e consumo de bens materiais. Para entendermos melhor a estrutura da economia e dos negócios, é necessário realizar uma análise dos movimentos econômicos da história da humanidade, onde podemos observar que o processo de quebra dos distintos sistemas econômicos vem acontecendo desde 539 a.C., quando o reinado babilônico quebrou. Atribui-se a Ciro o Grande a conquista da Babilônia, pondo um fim a esse reinado. Por volta do ano 320, Alexandre o Grande, após a conquista da Pérsia, tornou Babilônia sua capital. Em seguida, a cidade foi completamente destruída pelos partos, e o reinado de Alexandre e o sistema econômico chegaram ao fim. Surgiu então o Império Romano, com todo o seu poder e grandiosidade, estabelecendo um novo sistema econômico, reinando sobre todo o mundo com o passar dos tempos. O Império Romano do Ocidente sofreu a invasão dos povos babilônicos e caiu em 476 com a deposição do imperador Rômulo Augusto. O Império Romano Oriental, com a capital em Constantinopla, continuou a existir por quase 1000 anos e até 1453, data da sua derrocada definitiva. A partir de 1500, o feudalismo foi o sistema econômico predominante. O feudalismo foi um modo de organização social e político baseado nas relações servos-contratuais. Os senhores feudais conseguiam as terras através de doações feitas pelos reis. Os camponeses cuidavam da agricultura nos feudos e, em troca, recebiam o direito a um pedaço de terra para morar e também estavam protegidos pelos bárbaros. Mais tarde, o feudalismo quebrou e foi substituído pelo capitalismo até os dias de hoje. Assim surgiu o capitalismo, sistema econômico, político e social, no qual os agentes econômicos, os empresários, proprietários dos meios de produção, permitem que sua produção seja comercializada no mercado, onde as transações são de natureza monetária. No capitalismo, as pessoas tendem a dirigir seus esforços no sentido de acumular capital e ter patrimônio, a fim de adquirir aquilo que desejam. Segundo seus defensores, o capitalismo é o meio mais eficiente e eficaz para se prosperar, desenvolver e eliminar a pobreza na sociedade. Foi durante a Revolução Industrial que o capitalismo se estabeleceu como sistema econômico predominante. O capitalismo dos séculos 20 e 21 passou a gerar crises que se repetem hoje em intervalos de tempo cada vez mais curtos. O desemprego, as crises, a inflação, a estabilidade financeira e o aumento da concorrência fez surgir as chamadas crises cíclicas do sistema capitalista. Em 2008, com a diferença do aumento das diferenças sociais, a pobreza mundial, a escassez dos recursos naturais, a poluição ambiental e a perda de confiança no sistema financeiro mundial fez surgir a grande crise mundial, a qual levará à quebra do capitalismo e o surgimento de um novo sistema econômico. Esse novo sistema econômico se chamará economia cristã. Podemos chamar de economia cristã a ciência que estuda a aplicação dos princípios bíblicos na produção, distribuição, consumo de bens e serviços, ou seja, o homem utilizando e aplicando os recursos, ideias e energias concedidas pelo Eterno para suprir as suas necessidades. A liberdade interior do homem, produzida pelo cristianismo, é o fundamento da economia cristã. Uma economia cristã flui do coração do homem, ou seja, da liberdade que somente Jesus pode nos dar. Essa liberdade é garantida por Deus e não pelo homem ou pelo Estado. O grande desafio de uma economia cristã não é manter a liberdade, mas sim mantê-la com ordem. Os indivíduos devem praticar a mordomia cristã de forma a manter a liberdade econômica de uma nação. É necessário estarmos dispostos a ganhar dinheiro, sermos disciplinados para economizá-lo, sábios para investi-lo e obedientes à palavra do Eterno. Uma sociedade que não crê em Deus terá falta de fé em sua providência,
pois possui uma mentalidade de recursos limitados. Agora, em contraste, o cristão sabe que o potencial em Deus é ilimitado e que não há falta de recursos, mas sim que os recursos, isto é, as riquezas, aguardam para serem encontradas. Você entendeu isso, meu irmão? As riquezas estão aguardando para serem encontradas por nós. A principal razão para a pobreza e miséria existentes no mundo é a falta das riquezas espirituais e da verdade, que somente serão encontradas através da palavra do Eterno. A fé de uma nação afeta diretamente a sua prosperidade econômica e social em todos os níveis de vida. Podemos observar que qualquer nação que se apegue aos princípios divinos experimenta o crescimento de seus cidadãos, porque a fé e o caráter cristão colaboram para aumentar, vitalizar e melhorar a produção do país. Um governo civil baseado em princípios bíblicos, isso é, arraigado na lei e no evangelho do reino, assim como uma educação cristã, vai formar indivíduos preparados e motivados com um caráter diligente e produtivo, aqueles que não se corrompem. Ou seja, uma economia bíblica terá um sistema monetário honesto. Um dos sinais bíblicos do afastamento de uma nação de Deus é a situação de suas contas e o grau de honestidade de seus governantes. Preste atenção no que nós estamos falando. Afastamento de Deus, a situação financeira da nação e o grau de honestidade dos seus governantes. Quando as nações começam a se afastar do Eterno, suas economias começam a ter metais comuns misturados no meio da prata e do ouro. Para que haja uma reforma econômica nas nações, a primeira coisa que devemos fazer é tornar conhecidos os princípios de uma economia cristã e depois instruir os cidadãos do reino. Aí sim, teremos um aumento gradativo da prosperidade de toda uma nação. Uma nação que não obedece aos princípios divinos tende a atuar de duas maneiras. Primeiro, através do materialismo e segundo, através da pobreza, do mendigar, do pedir e do necessitar. Só podemos nos livrar do materialismo e da pobreza se o altar de obediência for edificado em nossas vidas. Falando de novo da obediência, meus irmãos. Devemos expulsar de nossas vidas todas as motivações contrárias à vontade do Eterno, a fim de que o nosso coração se encontre sempre pleno diante dele. Muitas pessoas querem receber bênçãos materiais sem entender os princípios de Deus sobre finanças. Sim, Deus deseja nos abençoar, mas Ele quer abençoar todas as áreas da nossa vida e não apenas nos prover de coisas materiais. Ele quer que sejamos uma bênção, não somente pessoas abençoadas. Ele quer nos abençoar de forma a nos tornar parecido com eles. É um texto lá de Landa Cope. Ele quer fazer com que nós sejamos parecidos com ele. E nós somos filhos do rei, é um rei, e o rei é dono do ouro da prata, nós temos todo o direito a alcançar tudo isso. Mas temos que partir do princípio da obediência, temos que ter nossas motivações segundo a vontade de Deus, nós temos que parar de ser mendigos espirituais, nós temos que requerer do Eterno todas as promessas dele para a nossa vida, como filhos que nós temos direito, e entender que nós não podemos nos misturar com o mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E os princípios bíblicos têm que estar na nossa vida, fazer parte da nossa vida, para que nós possamos ter uma educação cristã e, através de uma educação cristã, nós mudarmos o sentido do governo econômico do mundo e da sociedade ao redor. E nós mostramos a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, entre o justo e o ímpio. Porque diz que quando a nação se afasta do Senhor, vem pobreza, miséria, homens gananciosos, governantes corruptos, e é o que nós estamos vivendo porque nos afastamos do Eterno. Então está na hora de recuperarmos tudo isso, trazermos de novo a palavra do Senhor para nossas vidas, fazermos um governo cristão, para que as coisas fluam, aconteçam e prosperem na vida de cada um, e todos nós sejamos abençoados e possuidores das riquezas do reino e das promessas do Pai para nossas vidas. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.